Aleluia. Aleluia. João capítulo 2. Abra comigo sua Bíblia. João capítulo 2. Vamos estudar a palavra de Deus. A partir do versículo 1. João capítulo 2. A partir do versículo 1. Hoje vamos aprender algumas lições com um milagre muito impactante que Jesus realizou, que foi a transformação da água em vinho. João capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus disse: encham de água esses potes. E eles o encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, serve o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém, irmãos? Meus irmãos, esse milagre que Jesus realizou, o primeiro milagre do seu ministério, transformação da água em vinho, é um milagre que traz uma carga espiritual muito forte. Na série que eu ministrei ao longo de um ano aqui em nossa igreja, eu trabalhei esse milagre, a transformação da água em vinho. E eu gostaria de revisitar esse milagre, revisitar algumas questões, porque eu fico impactado com a palavra de Deus, irmãos, que a palavra de Deus ela é viva. Cada vez que você lê o texto, Deus fala algo diferente com você. Cada vez que você lê uma porção das escrituras, você já pode ter lido, mas Deus vai falar algo novo com você, porque a palavra de Deus ela é viva. A palavra de Deus ela é orgânica, ela se expande dentro de nós, a revelação se expande dentro de nós. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos algumas lições profundas desse milagre. Esse milagre, essa história que acabamos de ler, tem 2 frases extremamente importantes para que a gente compreenda lições do que aconteceu aqui. Primeira frase, versículo 11, está escrito assim: com este milagre deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. A outra frase, versículo 1, 3 dias depois, uma expressão na verdade, 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia. A minha mensagem hoje vai estar fundamentada nessas 2 frases, nessas 2 expressões, porque eu entendo que essas frases consistem no fundamento desse milagre. Se a gente quiser entender esse milagre, a gente precisa trabalhar em cima dessas 2 frases. Primeira frase, versículo 11: com este milagre deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Irmãos, Jesus esteve aqui na terra desenvolvendo o seu ministério durante 3 anos e meio. Ele morreu, ressuscitou aos 33 anos de idade, mais ou menos em torno disso. E durante 3 anos e meio ele desempenhou o seu ministério. Ele fez muitos milagres. Esse milagre que ele realizou em Caná da Galileia, a transformação da água em vinho, foi o primeiro milagre. Existem alguns livros apócrifos que vão retratar Jesus ressuscitando um passarinho. Existem filmes que vão corroborar com essa ideia, mas isso está em livros apócrifos, não tem a chancela da inspiração do Espírito Santo. O
primeiro milagre que Jesus realizou foi esse milagre aqui, a transformação da água em vinho. Sabe o que me chama a atenção, irmãos? Jesus estava em uma festa e ele ainda não tinha feito nenhum milagre. Ele ia realizar o primeiro milagre, mas ele já tinha discípulos. Diga assim: Jesus não tinha feito milagre, nenhum milagre, mas ele já tinha discípulos. Eu não sei se isso fala ao seu coração, mas isso fala muito comigo. Sabe por quê, irmãos? Porque mesmo Jesus não tendo realizado nenhum milagre, já tinham pessoas que o seguiam. Porque é assim, tem pessoas que seguem Jesus pelo que ele é, não pelo que ele faz. Tem pessoas que seguem Jesus porque querem estar com ele, e não porque querem tão somente aquilo que ele pode fazer para elas. Jesus não tinha feito ainda nenhum milagre, mas já estava lá Pedro com ele, Natanael, Tiago, João. Esses homens já estavam sendo discipulados por Jesus, independente de qualquer milagre que ele viesse a fazer. Irmãos, o que distingue o verdadeiro discípulo é que ele não precisa mais ver para crer. Ele crê e por isso ele vê. Ele crê e por isso os sinais o acompanham. Ele crê e por isso ele está sempre sendo conduzido para o lugar do milagre. Pelo fato dos discípulos seguirem Jesus pelo que ele era, e não somente pelo que ele poderia fazer, os discípulos foram conduzidos para o lugar onde o milagre aconteceu, e eles viram um grande milagre. Se você quiser viver debaixo de milagres, ouça o que eu vou te falar: siga Jesus tão somente pelo que ele é, e você estará sendo conduzido todos os dias para o ambiente da glória dele. Ele não tinha feito nenhum milagre, mas ele já tinha discípulos. A pergunta que eu te faço é: que tipo de cristão é você? É um cristão que segue a Jesus pelo que ele faz, ou você segue a Jesus pelo que ele é? O que distingue um verdadeiro discípulo é que o verdadeiro discípulo não precisa mais ver para crer. Ele crê no caráter imutável de Jesus, na força de Jesus, no poder de Jesus, na unção de Jesus. Ele confia totalmente que Jesus é o melhor para a vida dele, então ele está sempre seguindo. E por ele seguir Jesus em todo o tempo, ele está sempre sendo conduzido para uma atmosfera de milagre. Quem segue a Jesus pelo que ele é, está sempre sendo levado para esse lugar. Sabe por que muitas vezes a gente vive de crise em crise? Porque você só procura Jesus na crise. Você só quer seguir a Jesus na crise. Não somos chamados para viver de crise em crise, mas de glória em glória. De glória em glória, nós vivemos quando seguimos a Jesus pelo que ele é. Ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador. Semana retrasada, eu falei sobre Salmo 23. Salmo 23 é um texto muito especial. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, e de nada terei falta. A ordem que Davi apresenta esse salmo é importante, porque antes de Deus ser o nosso pastor, ele precisa ser o nosso Senhor. O que Davi estava dizendo é o seguinte: eu tenho um Senhor a quem eu presto conta, por isso ele é o meu pastor. O problema, sabe qual é? A gente só quer o pastor, a gente só quer o cuidado, a gente só quer a bênção, a gente só quer o milagre. A gente não quer o Senhor. A gente não quer prestar conta para ele, a gente não quer obedecer, a gente não quer submeter, e por isso a gente fica muitas vezes de fora do cuidado dele. É como um pai que dá direções para o seu filho, que mostra o caminho para o seu filho, mas esse filho escolhe viver da maneira que bem lhe convém. E quando muitas vezes acontecem coisas ruins em sua vida, a responsabilidade não é do pai. O pai deu o caminho, o pai deu a instrução. Davi vai dizer: o Senhor, aquele a quem eu obedeço, a quem eu presto conta, é o meu pastor, ele cuida de mim. Antes de você ter um pastor, Deus precisa ser o teu Senhor. Diga assim: o Senhor é o meu pastor. O Senhor. Abaixa um pouquinho, Gui, que eu acho que está muito alto aqui. Você está estourando o microfone.
Amém? Estão ouvindo bem, gente? Glória a Deus. Diga assim: o Senhor é o meu pastor. Aquele que eu presto conta, aquele que eu obedeço, que eu me submeto, Ele cuida de mim. Então, essa é a primeira frase que a gente precisa entender. A obediência dos discípulos o levaram para o local do milagre. Irmãos, a sua obediência a Deus vai sempre te conduzir ao ambiente de milagre. E a desobediência vai sempre te levar para o lugar da tempestade. Você lembra de Jonas? Jonas, profeta Jonas, foi chamado por Deus para pregar a palavra em uma cidade específica. Vai para Nínive, pregue em Nínive, Jonas. E Jonas desobedeceu o Senhor e foi para uma terra bem distante. O que aconteceu? A desobediência de Jonas gerou uma tempestade. Na fuga dele, no navio, uma grande tempestade alcançou aquele navio, aquele barco. A pergunta que fica é: nós somos provocadores de quê? Do milagre ou da tempestade? Quando você vive na obediência, você se torna um provocador de milagres na sua vida. Quando você está na desobediência, você se torna um provocador de tempestades. Tem tempestades, irmãos, que acontecem na nossa vida que fomos nós que provocamos, por causa da nossa desobediência. Porque nós não vivemos Deus como o nosso Senhor da nossa vida, da nossa história. Eu fico imaginando o que teria acontecido, por exemplo, se Samuel tivesse escolhido a pessoa errada. Quando Samuel vai na casa de Jessé, se ele escolhe o filho errado de Jessé, sabe o que teria acontecido? No futuro, Golias teria prevalecido. Tem muitos gigantes que nós enfrentamos, muitos gigantes que estão nos derrotando hoje por causa de escolhas erradas no passado, porque não submetemos nossa vida ao senhorio de Cristo. Quando você toma decisões, ouça o que eu vou te falar, quando você toma decisões na sua vida, no tempo presente, sem consultar ao Senhor, sem buscar orientação na palavra de Deus, você está abrindo mão do futuro que Deus tem para a sua vida. Sempre que você toma uma decisão no tempo presente, sem buscar a revelação da palavra de Deus para a sua vida, você está abrindo mão do que Deus tem para você no futuro. E muitas vezes nós estamos enfrentando gigante hoje, problemas hoje, por causa de decisões erradas no passado. Quem está entendendo? Diga assim: o Senhor é o meu pastor. Irmãos, o cuidado de Deus está ligado ao senhorio dele. O alimento que Deus nos dá está ligado ao senhorio dele. Nós precisamos reconhecer que Ele é o Senhor da nossa vida, da nossa história, que Ele tem o melhor para nós, que Ele sempre vai nos conduzir ao bom lugar que Ele preparou para nós. Nós vamos confiar nele em todo o tempo, não importa a circunstância, a dificuldade, os desafios. Nós sabemos que Ele é o Senhor, Ele é o Senhor da nossa história, e Ele sempre vai nos conduzir a pastos verdejantes. Amém? Ele tem pastos verdejantes para nós. Essa frase, irmãos, é o fundamento desse milagre. Jesus não tinha feito milagres ainda, mas Ele já tinha discípulos. Segunda frase, importante: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Diga assim: 3 dias depois. Diga mais fé, diga 3 dias depois. O texto aqui está nos dando um sinal. 3 dias antes desse milagre acontecer, algo aconteceu que foi muito importante. Senão o texto não começaria dizendo assim: 3 dias depois. Sempre que você lê a Bíblia e tiver alguma expressão parecida, 3 dias depois, 2 dias depois, 1 dia depois, logo depois, aprenda a voltar um pouquinho para trás nas folhas da sua Bíblia, para você entender o contexto do que está acontecendo. 3 dias depois, então a gente precisa voltar 3 dias antes. Vamos voltar 3 dias antes para entender o que aconteceu. Olha o que está escrito em João 1, do versículo 45 ao 49. Isso é 3 dias antes. João 1, do versículo 45 ao 49. Esse Filipe era de Betsaida, de André, de Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei,
e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu: venham ver. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Irmãos, sabe o que acontece 3 dias antes desse milagre da transformação da água em vinho, que é muito importante para que a gente possa entender as lições desse milagre? Jesus encontrou um homem chamado Natanael. Natanael só estava com Jesus nesse ambiente de milagre porque 3 dias antes Jesus encontrou esse homem. Natanael foi achado por Jesus, e por ele ter sido achado por Jesus, ele foi conduzido a um ambiente da glória de Deus. Irmãos, ouça o que eu vou te dizer: antes do milagre acontecer na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, precisamos ser achados por Deus todos os dias. O problema é que a gente só quer um milagre, a gente não quer ser achado pelo Senhor. A gente quer a bênção, mas a gente não quer ser encontrado por Ele. A gente quer o melhor de Deus, mas a gente não quer ser visto pelo Senhor, encontrados pelo Senhor, num lugar de dependência, num lugar de submissão, num lugar de obediência. Irmãos, me chama muita atenção a história de Maria Madalena. Maria de Betânia, irmã de Maria, de Marta e Lázaro. Maria de Betânia. Todas as vezes, ouça o que eu vou te falar, todas as vezes que Maria de Betânia ela aparece na Bíblia 3 vezes, diga 3 vezes. Todas as vezes que ela aparece na Bíblia, ela está no mesmo lugar. Sabe qual lugar que ela está? Aos pés de Jesus. Todas as vezes que Maria de Betânia aparece nas Escrituras, ela está no mesmo lugar. Primeiro, ela aparece deixa eu ler com os irmãos, Lucas capítulo 10, no verso 19. Você sabe essa história? Maria está aos pés de Jesus e Marta trabalhando na cozinha, querendo preparar uma comida, porque Jesus estava na casa delas. Enquanto Marta estava aflita, preocupada, querendo elaborar alguma comida para que Jesus saboreasse. É interessante isso, irmãos, porque assim, a preocupação de Maria, querendo preparar uma comida saborosa para aquele que era o pão da vida, querendo preparar uma bebida saborosa para aquele que é a água da vida. Marta não entendeu muito bem o que ela deveria fazer, e ela estava lá trabalhando, aflita, preocupada, e Maria aos pés de Jesus. E a Bíblia vai dizer que ela estava ouvindo o ensino de Jesus. A primeira vez que Maria aparece na Bíblia, ela está aos pés de Jesus, fazendo o quê? Ouvindo a voz de Jesus. A segunda vez que Maria ela aparece na Bíblia, em João capítulo 11, verso 32. Lázaro havia morrido, já havia sido sepultado. Quando Jesus chega, Maria vê Jesus de longe, e ela corre aos pés de Jesus, e ela se lança aos pés dele. Ela derrama toda a sua tristeza, toda a sua dor, e pelo fato de ela ter se lançado aos pés de Jesus, ela pôde ver o milagre acontecer, porque Jesus ressuscitou Lázaro. Sabe o que eu aprendo? Os pés de Jesus é o lugar do ensino, mas é também o lugar da gente depois da nossa tristeza, nossas aflições, e é ali que a gente vê o milagre. É nos pés que a gente aprende de Deus, é nos pés que a gente vê o milagre acontecendo. Mais para frente um pouquinho, Maria novamente ela é encontrada nas Escrituras Sagradas, agora em João capítulo 12, verso 3. Ali ela está derramando um perfume precioso aos pés de Jesus. Ela está derramando um perfume precioso sobre Jesus, em forma de adoração. As 3 vezes que ela aparece na Bíblia,
ela está no mesmo lugar, aos pés de Jesus. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Não existe lugar melhor para estarmos senão aos pés de Jesus. Esse é o principal endereço de todo cristão, aos pés de Jesus. Quer aprender de Deus? Aos pés. Está triste? Aos pés. Vai adorar? Aos pés. Porque aos pés de Jesus é o lugar mais alto que a gente pode chegar. Quantos podem dizer glória a Deus? Esse é um princípio do reino, irmãos. No reino de Deus as coisas são invertidas. O lugar mais alto que você pode alcançar no reino de Deus é aos pés do seu Senhor, é aos pés do seu mestre. Agora, pastor, por que aos pés? Vá comigo em Apocalipse capítulo 1, verso 15. Apocalipse capítulo 1, verso 15. Olha que interessante, irmãos. Apocalipse capítulo 1, verso 15. Verso 12, vamos lá, verso 12. 1:12. Voltei-me para ver quem falava comigo. E ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros, um semelhante a um filho de homem. Quem era aqui? Diga, Jesus. Com vestes talares e cingido, à altura do peito, com um cinto de couro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como a neve. Os olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas. Da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. A visão que João teve na ilha de Pátimos, ele viu Jesus. Como que era o cabelo de Jesus? Branco como a neve. Os olhos como chama de fogo, que tudo vê, que tudo consome. Mas quando João olhou para os pés de Jesus, eram como um bronze polido. Algumas traduções vão dizer como um latão reluzente. Quem tem essa tradução? Latão reluzente? Latão reluzente. Irmãos, dentro dessa visão nós entendemos que quando estamos aos pés de Jesus, diante dos pés dele, que reluz como um bronze polido, como um latão reluzente, nós podemos reconhecer verdadeiramente quem somos. Aos pés de Jesus, você contempla quem você é refletido nos pés dele. É como um espelho. Você reconhece as suas limitações, você reconhece as suas dificuldades, você reconhece os seus pecados. Por isso que aos pés de Jesus é o lugar que nos leva, é um lugar que fala de dependência. Porque quando estamos diante de Jesus, aos pés dele, irmãos, nós reconhecemos quem somos e que precisamos da misericórdia e da graça do Senhor. Como se pode dizer glória a Deus? Você sabe por que você vive criticando as pessoas, falando mal das pessoas? Porque você não vive aos pés de Jesus. Porque se você vivesse, você estaria vendo você, suas falhas, seus defeitos, suas limitações, ao invés de ficar vendo a falha dos outros. Xiii, vai começar a dar problema agora, pastor Renato. Agora vai começar a dar problema a mensagem. Se você vive aos pés de Jesus, você não tem tempo para ficar criticando as pessoas, não. Falando mal da vida do seu irmão, blasfemando contra as pessoas. Você não tem tempo para isso não, irmão, porque aos pés de Jesus você está se vendo. E quando você se vê, você fala: Senhor, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim, que sou pecador. É como o publicano, que ele entra no templo para orar. E diferentemente do fariseu, ele fala: Senhor, ser propício a mim, sou um homem pecador, preciso tanto do Senhor. Porque o publicano, ele conseguia se ver reluzindo pela glória do Senhor. O fariseu não. O fariseu não vive aos pés de Jesus. Senhor, eu dou dízimo, Senhor, eu dou oferta, Senhor, eu faço isso, eu aconteço. Aos pés de Jesus. Essa é a revelação que João teve. Os pés de Jesus, irmãos. Quando estamos aos pés dele, nós podemos reconhecer quem somos verdadeiramente. Porque aos pés de Jesus a sua face vai reluzir. É um espelho. Os pés de Jesus é um espelho. Não sai dos pés de Jesus. Quer ser humilde como Jesus? Fique aos pés dele. Quer ser puro como Jesus? Fique aos pés dele. Quer ser santo como Jesus? Fique aos pés dele. Quer continuar firme caminhando?
fique aos pés dele, porque nos pés dele você vai estar sempre reconhecendo quem você é, ele vai revelar quem você é, e você vai poder crescer através da dependência dele. Quantos podem dizer glória a Deus? Aleluia. Jesus, ele encontrou Natanael. Se você quiser ver o milagre na sua vida, viver o milagre na sua vida, permita-se ser encontrado todos os dias por Jesus. E onde que é o endereço que você é encontrado? Nos pés dele. Nos pés dele. Ensino? Nos pés. Está triste? Nos pés. Está adorando? Nos pés. Esse é o endereço do milagre, irmãos. A gente não precisa de água ungida, a gente não precisa de rosa abençoada, a gente não precisa de sal grosso, a gente não precisa de colocar uma imagem aqui para adorar, para ver o milagre, a gente não precisa de nada disso. Sabe o que precisa? Está aos pés. Esse é o endereço do milagre, esse é o endereço do ensino, esse é o endereço da adoração, é aos pés dele. Aos pés dele a gente recebe unção, força, poder, capacitação para continuar. Aleluia. Glória te damos, Senhor. Outra coisa que acontece 3 dias antes, João 1,36, vamos lá, João 1,36. Você deveria estar anotando essa mensagem. João 1,36. João 1,36. E vendo Jesus passar, ele estava com os discípulos dele, que João Batista tinha discípulos antes de Jesus. Quando ele viu Jesus passando, ele falou: opa, ele é o Cordeiro de Deus. Em outros textos, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E imediatamente, sabe o que aconteceu? Os discípulos de João Batista trocaram de discipulado, saíram do discipulado de João Batista e foram atrás de Jesus. Por quê? João Batista estava dizendo o seguinte: até Jesus aparecer eu era referência, mas agora ele é referência. Até Jesus aparecer eu era o modelo, mas agora ele é o modelo, ele é o Cordeiro de Deus. Sabe o que João Batista estava fazendo? Apontando a vida dele para a glória de Deus, apontando a vida dele para Jesus. E por ele apontar a vida dele para Jesus, os discípulos que estavam com ele foram para o discipulado de Jesus e eles puderam experimentar o milagre. Que a sua vida seja apontada para a glória de Deus. Convém que a gente diminua para que ele cresça através de nós. Seus filhos, seu casamento, sua família será abençoada se você apontar a sua vida para a glória de Deus. Quantos podem dizer aleluia? Isso acontece 3 dias antes desse milagre. Então observe, irmãos, a gente não pode querer entender o milagre a partir do milagre. Existe um contexto. Sabe qual é o problema? A gente quer muitas vezes entender a transformação da água em vinho, esse milagre, começando a partir do texto que fala sobre o milagre. Não, tem um contexto. Qual é o contexto? Primeiro, Jesus não tinha feito nenhum milagre, mas já tinha discípulos. Quem segue a Jesus pelo que ele é conduzido para o ambiente do milagre. Segundo, 3 dias antes, aconteceu 2 coisas importantes. Jesus encontrou Natanael e João Batista apontou a vida dele para Jesus. O milagre só acontece em nossas vidas quando a gente entende isso. Porque senão, irmãos, não tem milagre. Nós somos muito místicos às vezes. A gente vem para a igreja, e eu gosto sempre de falar isso. Às vezes a igreja gosta de ouvir o pregador falando bem assim: o anjo está indo na sua casa agora, cortando todo o laço do inimigo, resolvendo seus problemas. Irmãos, não tem anjo se você não entende o princípio da palavra de Deus. Não tem anjo não. Para de se iludir com essa história de anjo. Deus não vai fazer por você aquilo que você tem que fazer. Isso é muito comum nos dias de hoje, né? E a igreja gosta. Aleluia, glória a Deus. O anjo sai aqui na esquina, o diabo pega e já laspa logo. Tem princípio, tem fundamento. Diga sempre pro seu irmão: tem anjo não. Diga: tem anjo não. Fala assim, se você não aprendeu o princípio da palavra, não tem anjo para você, irmão. Não tem anjo. Fundamento do milagre é você entender o que Deus tem para a sua vida, o que Deus requer de você. É isso que está acontecendo aqui.
Então agora a gente pode falar do milagre. Posto tudo isso, a gente pode falar do milagre. Então, irmãos, observe, Jesus ele começa esse milagre, ele começa o seu ministério, melhor dizendo, fazendo esse milagre da transformação da água em vinho. Eu fico pensando, por que Jesus começou o seu ministério com esse milagre? Ele poderia ter começado ressuscitando Lázaro. Imagina o que seria Jesus começando o seu ministério ressuscitando Lázaro. Que milagre, hein? Olha, tem um homem aí que está ressuscitando um morto. Gente, seria uma publicidade enorme, né? A forma de lançamento de ministério perfeita. É para São Luana você fazer esse lançamento? Jesus ressuscita Lázaro. Olha que top. Ele poderia ter começado curando um cego. Teve um milagre que Jesus realizou, que ele criou os olhos físicos de um homem que ele não tinha, o buraco do olho era vazio, de um homem que Jesus curou de cegueira. Ele poderia ter começado o seu ministério fazendo um milagre curando um paralítico, que teria saído com a maca nas costas e todo mundo, ovacionando. Mas ele começa fazendo o quê? Fazendo um milagre que aconteceu nos bastidores. Nem todos viram o milagre acontecendo, somente aqueles que participavam dos bastidores da festa. Ele transforma a água em vinho. Aonde? Em um casamento. Irmãos, ouça o que eu vou te falar. Jesus não veio para impactar nossas vidas, ele veio para restaurar nossas vidas. O propósito dele não é impactar a humanidade, é restaurar a humanidade. É por isso que ele realiza o primeiro milagre em um casamento. Sabe por quê? A primeira coisa que foi afetada pelo diabo, depois da queda de Adão e Eva, foi um casamento. Quando Adão e Eva estavam no jardim, em comunhão com Deus, tudo fluía na bênção. Mas quando a serpente engana Eva e conduz Adão e Eva ao pecado, agora uma voz externa passa a ter acesso a esse casamento. A primeira coisa que foi afetada pelo pecado foi um casamento. Trouxe desordem para um casamento, uma relação familiar, e dali toda espécie de mal alcançou a sociedade. Jesus está dizendo o seguinte: o pecado tocou primeiro um casamento, trouxe desordem para o casamento. Meu primeiro milagre vai ser num casamento, porque eu vim para restaurar todas as coisas. O que o Senhor estava dizendo é o seguinte: Deus é o Deus dos casamentos. Quantos podem dizer glória a Deus? Ele está restaurando um casamento, porque foi a primeira coisa que foi afetada. E é interessante a gente pensar, o primeiro milagre que Deus fez através de Moisés no Egito foi transformar a água em sangue, representando o juízo de Deus. O primeiro milagre que Jesus fez foi transformando a água em vinho, que apontava para a graça divina, para a graça de Jesus. Então ouça, irmãos, Jesus não veio para impactar a humanidade, ele veio para restaurar todas as coisas. Quantos podem dizer isso? Diga assim: Jesus veio não para impactar, mas para restaurar. E aqui nós aprendemos que Jesus não foi convidado para esse casamento porque o vinho tinha acabado, não. Ele estava nesse casamento, irmãos, porque ele fez um milagre nesse casamento, porque ele era um convidado de honra. Ele já estava lá quando o vinho acabou. E aqui nós temos um princípio muito importante. Quem é Jesus na sua história? É aquele que você só convida para resolver o problema de escassez, de necessidade, só quando o vinho acaba? Ou ele é o convidado de honra da sua vida, da sua história? Quando Jesus ele só é convidado por você, no tempo da necessidade, você vai continuar vivendo de necessidade em necessidade. Mas quando ele é o convidado de honra da sua vida, da sua história, ele garante o milagre, ele garante a provisão, ele garante que o sobrenatural vai te acontecer. Ele garante. Mas ele tem que estar lá como convidado de honra. Não porque tem necessidade, não porque acabou o vinho, não porque você está com problema, não. É interessante a gente perceber. Eu estava fazendo um paralelo entre o
que aconteceu com o Zaqueu e o que aconteceu aqui nesse episódio. Porque aqui nesse episódio, Jesus foi convidado para estar nesse casamento. Vem para minha casa, Jesus, vai ter um casamento. Os casamentos aconteciam nas casas naquele tempo. Mas, no caso de Zaqueu, Jesus falou bem assim: hoje eu vou na sua casa. Hoje eu vou na sua casa. Porque assim, tem casa, irmãos, que Jesus fala bem assim: eu vou entrar aí. Eu vou entrar. Eu vou fazer um milagre. Eu vou transformar. Tem casas, tem momentos que Jesus espera que a gente o convide. Ele espera que a gente o convide. Para que a gente entre, para que ele entre e faça um milagre. Não importa se ele vai entrar ou se nós vamos convidar. Ele precisa estar na nossa casa. Ele precisa fazer parte da nossa família, do nosso casamento, da nossa estrutura familiar. Porque quando Jesus está no princípio do nosso casamento, Ele também estará no meio, Ele também estará no fim. E eu termino essa mensagem dizendo o seguinte: duas coisas. Haviam ali 6 potes de pedra naquele casamento. Jesus mandou encher de água, e os 6 potes de água foram transformados em vinho. Sabe o que eu aprendo? O tamanho do milagre que vai acontecer em nossas vidas é proporcional àquilo que nós entregamos a Ele. O tamanho do milagre que acontece em nossas vidas é proporcional àquilo que nós damos ao Senhor em adoração, em obediência, em oferta a Ele. Todos os potes que estavam ali foram cheios. Quando você dá o pote da sua vida espiritual, o Senhor enche. O pote da sua vida emocional, o Senhor enche. Quando você dá o pote da sua vida financeira, o Senhor vai encher. Quando você dá os potes da sua vida, da sua existência ao Senhor, toda a sua existência ao Senhor, haverá milagre em todas as áreas da sua vida. Vamos fazer glória a Deus. E por fim, me chama a atenção o fato, irmãos, de que Jesus, como convidado, quando o vinho acabou, foram até ele para ele resolver o problema. Imagine você dando uma festa na sua casa, você convida várias pessoas. Aí de repente acaba o salgadinho, acaba o suco. Você vai no convidado para pedir para ele resolver o problema? Sim ou não? Você vai no convidado? Se você vai no convidado, não me chama para a sua festa. Estou brincando. Se você está dando a festa, você é um anfitrião. Quando acaba alguma coisa, o salgadinho, o suco, o refrigerante, você dá um jeito de ir lá e resolver. Sim ou não? Pega mal você no convidado. Gente, ó, acabou o salgadinho, vamos fazer uma vaquinha aqui. Pega mal. Né, Tiagão? Pega mal. Foram no convidado. Foram em Jesus. Jesus acabou o vinho. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Quando Jesus ele é o convidado de honra da nossa vida, da nossa história, ele se torna um anfitrião. Ele paga a conta. De convidado de honra, ele se tornou um anfitrião. Olha que bênção, irmãos. Quando você convida Jesus para fazer parte do seu casamento, da sua empresa, dos seus negócios, você convida Jesus a fazer parte da sua estrutura familiar, do seu ministério, ele fala: já que você me convidou, pode ficar tranquilo, agora eu assumo o primeiro lugar. De convidado, eu me transformo num anfitrião. A conta é minha. Se tiver problema, eu te ajudo a resolver. Se tiver dificuldade, eu te dou força. Tem escassez? Não vai faltar milagre. Está passando por luta? Eu sou o teu Deus. Está passando por crise? Eu vou te ajudar. Você vai superar, você vai vencer, você vai continuar, porque você me convidou para ser o convidado de honra. Agora eu assumo a sua vida. Eu sou o Senhor da sua história. Pode aplaudir com alegria. Ele assume esse lugar de anfitrião, porque antes nos chamamos ele para ser o convidado de honra. Se coloque de pé em nome de Jesus.